8h27. Hoje o Café no Ar está em alta velocidade, isso porque vamos conversar com Antônio Pisonia, o ilustre amazonense que estreou na Fórmula 1 em 2003 como piloto de teste da Williams, mas ele foi para as pistas também, viu? Ele fala sobre a sua longa carreira nas pistas nacionais e internacionais. Vamos agora acompanhar a entrevista? O nosso convidado ilustre, Antônio Reginaldo Pisonia, mais conhecido como Antônio Pisonia, conhecido, inclusive, um dos nossos orgulhos aqui, para quem é amazonense, para quem é manauara, de termos um amazonense com a história que tem o Antônio Pisonia. E ele veio participar com a gente do Café no Ar aqui, justamente para compartilhar com a gente um pouco dessa história dele. Antônio, bom dia. E olha, a gente vai tomar café mesmo, viu? Esse aqui é de verdade, viu, gente? Não é aquelas comidas de plástico, não, viu? Antônio, eu estava vendo... Bom dia, mano. Eu estava vendo aqui na pauta, aqui, inclusive, eu não sei se tem problema em falar a idade, né? Porque tem gente vaidosa que não gosta de divulgar a idade. Não, todo mundo sabe que eu tenho 23 anos. 23? Não tem problema nenhum. É quase isso, numa metade. Aí o Antônio é 2 anos mais novo do que eu, nasceu em 80. E muito jovem começou no automobilismo, né, Antônio? É verdade. Eu comecei com 9 anos aqui em Manaus mesmo, no kart. E até, a minha história é até um pouco engraçada, assim, porque eu nunca acompanhei o automobilismo quando era pequeno. Não acompanhava, não me interessava, não gostava, né? E do nada eu ganhei um kart de presente. Um sócio do meu pai na época que ele, além de ser sócio do meu pai na empresa nossa aqui, ele era piloto de corrida, fazia por hobby, ele era mais velho já, mas corria de Fórmula Ford aqui no Brasil. E do nada ele resolveu me dar um kart de presente, né? E no começo meu pai foi totalmente contra, porque ele achava perigoso, né? Um esporte perigoso. E ficou me prometendo, não, meu filho, se você for bem na escola, eu vou te levar para andar. E essa história se enrolou durante 1 ano e o kart na garagem lá, né? E tu foi bem na escola? Ia bem na escola e nada do meu pai me levar, né? Até que teve um dia que ele... É bem conversa de pai não mesmo. Não teve jeito, né? Teve que me levar e foi quando a minha vida, assim, se transformou, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente foi pra pista, a gente chegou de manhã na pista e lembro, assim, muito bem que estava de noite já, meu pai encostou o carro perto da pista, ligou o farol para continuar andando, assim, em linha reta, assim, de um lado para o outro, porque não queria sair do kart, né? Agora, no kart, essa brincadeira chegou até o Campeonato Brasileiro, né? Foi. Com 10 eu já comecei a sair de Manaus, até porque em Manaus na época não tinha kartódromo, né? O que a gente tinha que era uma pista improvisada e até perigosa na época. E comecei a viajar e fui para São Paulo fazer uma etapa do Campeonato Paulista. Ganhei minha primeira corrida lá e aí foi quando as coisas começaram a deslanchar mesmo, né? Mas assim, ter certeza do que eu queria, apesar de ter começado com 9, eu acho que quando eu estava com 11 para 12 anos, que na minha cabeça eu já sabia que era aquilo que eu queria para a minha vida, né? E nesse momento aí, quem era, o que foi a figura de Ayrton Senna para ti? Olha, coincidiu assim de eu ter começado justamente na época que ele estava no auge da carreira, né? Então automaticamente para mim ele gera uma inspiração imediata, né? E como eu falei, eu não tinha um histórico pessoal de acompanhar automobilismo, então eu só conhecia o Senna, né? Não conhecia Piquet, Emerson Fittipaldi, outros grandes pilotos que o Brasil teve, né? Que depois eu fui aprender com a história que o Brasil também teve outros grandes pilotos, né? E passei a admirá-los também. Enfim, mas assim, de imediato o Senna era minha grande inspiração, o ídolo e na época ele estava nativo e estava no auge da carreira, né? O Senna, no auge da carreira, parava o Brasil nos dias que tinha corrida, né? Nos domingos que tinha corrida. Então, enfim,
e uma inspiração nacional, inclusive. Não dá para conversar sobre a história do Pisonha assim fora das pistas. Uma vida inteira dedicada ao automobilismo, né, Antônio? Eu comecei com 9, hoje estou com 39. São 30 anos aí de história já, de carreira, né? E, assim, 30 anos, quando a gente fala de 30 anos para uma pessoa que, sei lá, tenho 30 anos de carreira, mas a pessoa tem 70, 60, é uma coisa, né? Tenho 30 anos de carreira, só que eu tenho 39, né? Então foi minha vida inteira praticamente. Mas o automobilismo é assim, começa muito cedo, né? Precisa começar muito cedo, né? Precisa. Eu comecei com 9. Na minha época, 9 era uma idade razoável para se começar. Eu tenho um filho de 7 anos que, com 4, ele já estava andando de kart. Já estava pilotando. Então, hoje ele está com 7, mas a geração atual já tem começado bem mais cedo do que a minha, né? Quando é que tu sai do Brasil? Foi primeiro para os Estados Unidos? Foi. Corri de kart no Brasil até os 15 anos, acho que foi isso, até os 15 anos mais ou menos. Aí fui tricampeão paulista de kart, campeão brasileiro de kart. Aí fui para os Estados Unidos fazer uma escolinha de pilotagem, né, uma categoria que não existe mais, a escola não existe mais, chamava Skip Barber Dodge, né, que era uma escolinha bem tradicional e eles tinham um campeonato paralelo à escolinha também, então eu acabava fazendo os dois, né, fazia a escolinha e o campeonato. Mas naquela época eu já tinha uma opinião muito formada, assim, que o meu caminho mesmo era tentar chegar até a Fórmula 1. Até a Fórmula 1. E os Estados Unidos não era o caminho, né? Os Estados Unidos se você quiser ir para focar na Indy, na NASCAR, né? Que são categorias tradicionais no automobilismo americano, né? E de lá dos Estados Unidos tu... Aí foi quando eu decidi ir para a Europa, né? Eu falei pro meu pai, não, pai, eu quero... Se eu tiver que chegar na Fórmula 1 ou tentar chegar na Fórmula 1, o caminho é Europa, né? Mais especificamente Inglaterra, que é o berço do automobilismo mundial hoje, né? Chegou na Europa tu foi para a Fórmula 3000, o que foi que aconteceu até tu chegar lá? Não, na Europa eu cheguei em 97, aí eu fiz uma categoria chamada Vauxhall Júnior, que era uma categoria de base, era como se fosse o primeiro passo após o kart, né? Aí fui campeão nessa categoria, fui campeão inglês, aí depois eu fiz a Fórmula Renault britânica também, onde eu fui campeão também, fiz o campeonato europeu e que no mesmo ano fui vice-campeão. Aí no ano seguinte, foi em 2000, acho que foi 2000, aí já fui para a Fórmula 3, que aí já era um campeonato extremamente tradicional e um dos mais difíceis do mundo, né? E fui campeão no meu primeiro ano, né? No ano de estreia, né? Até então, eu acho que só tinha 3 ou 4 brasileiros que tinham sido campeão dessa categoria, né? Incluindo o Senna, né? E aí foi quando, assim, minha carreira lá na Europa deu um boom muito grande, né? Que aí eu já fui procurado por praticamente todas as equipes de Fórmula 1 na época, né? Fizeram um primeiro contato, McLaren, Ferrari, Williams, Benetton na época, a extinta Arrows. Isso já era o quê? 2000? 2000, final de 2000, né? Quando eu já tinha sido campeão, né? Para 2001. E na época eu já cheguei a testar para algumas outras equipes, mas acabei assinando contrato com a Williams, né? Para ser piloto de teste. E paralelamente já fiz o campeonato de Fórmula 3000, né? Que era realmente o último passo antes de chegar na Fórmula 1, que isso foi 2001 e 2002. E em 2003 já estreiei como piloto oficial da Jaguar, né? Agora, começa aqui no Brasil com um kart, vai para os Estados Unidos para a escola, vai para a Europa numa categoria de preparação, depois entra num campeonato, daí vai para a Fórmula 1. Como é que estuda durante isso aí? Porque tu sai da adolescência, entra na juventude e como é que faz? A minha vida nos estudos sempre foi correndo atrás do prejuízo. Porque desde pequeno, desde novinho, né, eu tinha que viajar para São Paulo para correr de kart. E chegava em Manaus já com algumas matérias atrasadas, né?
Aí era aula particular para tentar recuperar o tempo perdido. Mas graças a Deus nunca fui mal na escola, né? Sempre consegui conciliar bem, sempre fui bem na escola. Aí quando eu fui para os Estados Unidos, eu continuei os estudos lá, né? Para falar a verdade, lá foi até mais fácil estudar do que no Brasil, porque eu morava em Orlando, na Flórida, e as corridas que eu fazia eram só na Flórida, né? Então as viagens que eu fazia era tipo de carro e tudo muito próximo, né? Então viajava só no final de semana para correr e voltava para a escola e nem perdia aula, né? Aí quando fui para a Europa que as coisas começaram a complicar um pouco mais, né? Que aí eu tentei dar continuidade lá, mas aí chegou no momento que eu tive que optar, ou corro ou estudo, né? E aí tive que abandonar o estudo, que depois, assim, eu consegui terminar o último ano que faltava para mim via supletivo, né? E resolveu o meu problema e graças a Deus consegui conciliar as duas coisas, né? Agora, como é que se virou em relação ao idioma? Porque eu imagino, principalmente na Europa, né? Assim, Estados Unidos foi um pouco mais fácil, né? Até porque na Flórida todo mundo fala espanhol, né? Então, até para aprender era mais difícil, né? Porque você encontrava uma pessoa e tentava se comunicar em inglês, a pessoa imediatamente já respondia em espanhol, né? Então, já quebrava aquela tentativa de aprender, né? Então, eu fui aprender a falar inglês mesmo quando eu fui morar na Inglaterra. Como foi chegar lá? Como foi competir na Fórmula 1? Assim, primeiro que é um sonho de qualquer piloto, né? Você pergunta para qualquer piloto no mundo, independente da cultura, porque a gente sabe que, por exemplo, os Estados Unidos ele tem uma cultura um pouco diferente em relação ao automobilismo, né? Eles são totalmente focados assim no circuito oval, né? Na NASCAR, na Indy, que são categorias mais tradicionais. Mas se pergunta para qualquer piloto, todos têm um sonho de pilotar um Fórmula 1, né? Então é um grupo muito seleto, é um grupo pequeno e é um mundo muito difícil, né? Porque a concorrência é muito grande para pouquíssimas vagas, né? Hoje a gente tem lá 20 vagas para o mundo inteiro, né? Então é o topo do topo, né? Não tem nada mais difícil de ser alcançado no automobilismo mundial do que chegar na Fórmula 1, né? Como foi a tua passagem? Como é que tu avalia a tua experiência passando pela Fórmula 1? Obviamente eu queria muito mais, né, do que eu conquistei lá. Eu tive bons momentos, né? Eu tive alguns problemas políticos, né, que é natural naquele meio. Eu tive influências políticas que não me favoreceram, muito pelo contrário, né? Eu já contei a minha história algumas vezes, enfim, mas quem acompanha mais de perto sabe que teve um momento na minha carreira que eu tinha ido muito bem num ano correndo pela Williams, que eu entrei no lugar do Ralf Schumacher, que se acidentou, né? Teve um problema uma fratura em uma das vértebras lá num acidente que ele teve. E eu entrei no lugar dele, né, e fui muito bem nessas corridas. E no ano seguinte tinha tudo para ser efetivado como piloto oficial da Williams, né, que na época era uma equipe extremamente forte, né? E a BMW, que era a fornecedora de motores da equipe, exigia que fosse um piloto alemão, né? Então eu acabei perdendo minha vaga por forças assim políticas na época e eu tenho uma carta de um dos donos da equipe da época, né, explicando por que eles teriam que tomar essa decisão, né? E essa carta eu tenho guardado até hoje, né? Porque, queira ou não, faz parte da minha história, mas enfim. Ali foi pouco tempo, eu fiz 20 corridas, num período aí de 3 ou 4 anos, entre correndo e sendo piloto de teste, né? Mas foi muito intenso, né? Porque muita coisa aconteceu e na época o regulamento também era diferente da categoria. Hoje as equipes não podem treinar, né? Na minha época o treino era liberado, então toda a equipe de Fórmula 1 tinha uma equipe de corrida e uma equipe só de treino. Eles tinham duas estruturas totalmente independentes, né?
quando eu saí da Fórmula 1, eu fiz algumas coisas de GP2. Na época, até a Fórmula 1 mesmo estava numa fase de transição muito grande, devido à crise econômica americana que teve na época, afetou muito financeiramente a categoria, tanto é que foi quando eles começaram a cortar e cortaram a equipe de teste, ninguém podia testar mais. Isso afetou também todas as outras categorias do automobilismo, né? Então o mercado europeu estava numa descendente muito grande, né? Então, assim, financeiramente não era bom para mim continuar na Europa e foi quando eu decidi ir para a Fórmula Indy, né? Na época nem chamava Fórmula Indy, chamava Champ Car. A equipe, depois de 4 corridas, perdeu o patrocinador principal, que a empresa faliu, tipo, nada a ver com o resultado de corrida, né? A empresa faliu, declarou falência no mercado americano e a equipe fechou as portas, né? Aí foi quando no meio da temporada eu falei, pô, vou fazer o que agora? Vou ficar aqui de braços cruzados, tinha oportunidade de vir para o Brasil. Foi quando eu vim para o Brasil correr na Stock. Acabei gostando da parte estrutural, de estar de volta no Brasil, de estar de volta assim, perto da minha família. E foi quando eu falei, vou voltar. Aí, depois desse tempo, eu ainda conseguia conciliar alguma coisa fora do Brasil. Fiz uma outra categoria na Europa, mas ia e voltava. Não ficava por lá. Então foi assim. E eu já estava numa fase de transição entre corrida e os negócios da família, né? Então foi quando realmente eu decidi tirar esse ano sabático aí para focar em outras coisas, né? Hoje estou mais focado nos negócios da família, né? Não só eu, como meus irmãos todos, né? Como que é esse reconhecimento, não só aqui no Amazonas, mas em Brasil, em relação a outros países por onde você andou? Assim, em relação ao Brasil, por exemplo, a geração mais antiga realmente conhece, já ouviu falar, mas a geração mais nova não, né? Queira ou não, faz acho que 15 anos já que eu saí da Fórmula 1, né? Então imagina uma pessoa que na época tinha 5 ou estava nascendo, hoje tem 15, 20, realmente não acompanhou, né? E o europeu ele já é um pouco diferente. O europeu, ele, além do automobilismo ser um esporte extremamente tradicional na Europa e até primário em alguns países, como na Inglaterra, né? O automobilismo ele realmente bate de frente com o futebol na Inglaterra, né? Em termos de popularidade. Popularidade, Então até hoje, quando eu vou na Inglaterra, qualquer pista que eu vá, os fãs reconhecem, independente da idade, né? Legal. E aí eu gostaria que você deixasse a mensagem a partir dessa tua vivência, a partir dessa convivência com até mesmo da tua inspiração no primeiro momento de um brasileiro que foi e é inspiração para todos nós pela dedicação ao esporte, pela dedicação na vida que foi o Ayrton Senna. E aí você é o nosso representante, você é o Senna aqui do Amazonas. Eu vou falar o que eu falo para amigos mais próximos que tem filho, né? Eu sempre falo, deixa o teu filho ter uma oportunidade no esporte, né? Porque o esporte, tudo que ele vai aprender ali, independente se ele tem o talento pro esporte ou não, ele vai levar para a vida inteira, né? Se você coloca no papel, você oferece o esporte gratuitamente para uma criança, até para um adulto, quanto eles vão economizar na área de saúde, por exemplo? Segurança, por exemplo. Se a molecada né? tem ocupação, não está fazendo coisa errada na rua. Então é aquela conta que se você coloca no papel, vale muito a pena, né? Então é essa visão que o nosso país, infelizmente, não tem, como alguns países mais desenvolvidos e até menos desenvolvidos que a gente tem, né? Então fica aí a esperança que o esporte realmente invada aí o mundo aí, né? Cada vez mais. Invada a sociedade. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Essa é a nossa conversa com o Antônio Pizzoni. A gente encerra aqui a nossa entrevista de hoje, mas a gente continua aqui, viu? Vamos. Só para provar para o pessoal que a comida realmente é de verdade, a gente vai comer então, tá bom? Obrigado. Não é figuração.
Muito legal. Gente muito boa, o Pisoni é um grande amigo, viu? Um abraço a ele. Agora, antes da gente encerrar a edição de hoje do Manhã no Ar, queria trazer uma informação aqui do Corpo de Bombeiros em relação àquela questão da falta de lanternas, né, da reportagem que a gente exibiu no início do programa de hoje, em que a moradora reclamou que o Corpo de Bombeiros não tem estrutura, em que inclusive pediu uma lanterna de alguém lá. E aí os bombeiros disseram que o local das buscas era de difícil acesso até a pé. As equipes dispunham de lanternas de pequeno porte, mas que não tinham abrangência para longas distâncias. Ainda assim, foi deslocada a viatura ABP, que é Autobomba Plataforma, que dispõe de sistema fixo de iluminação para ocorrências, e esta deu apoio nas buscas onde tinham acesso. Este é o que informa o Corpo de Bombeiros. E a gente sabe que no momento de busca, no momento assim, a família está sempre muito exaltada, num desespero. Alguém, um familiar que desaparece no Igarapé, é algo muito triste, a gente se solidariza com a família mais uma vez. A você que acompanhou a nossa programação, que acompanhou a edição deste sábado do Manhã no Ar, muito obrigado a toda a nossa audiência. A gente deseja aqui um excelente sábado, um excelente fim de semana. Daqui a pouco eu vou estar no Alô Amazonas, nas ruas da cidade, fazendo as reportagens da vida, mas a gente se encontra aqui na segunda-feira, a partir das 6 da manhã. Até lá, pessoal!